E aí, meus queridos, tudo certinho? Pois bem, na nossa aula de hoje, vai ser necessário que vocês abram o livro lá na página 13, cujo tema é Seres Vivos. Vamos lá? Então, na página 13, ele começa falando que os elementos naturais eles são formados por dois tipos de elementos. Os elementos chamados de vivos e os elementos não vivos. Os elementos vivos podem ser chamados também de seres vivos, certo? Os seres vivos, eles juntos formam um conjunto em que a gente chama de biodiversidade, que nada mais é do que um conjunto de seres vivos que acabam influenciando o ambiente e que também podem ser influenciados por eles. Já quando a gente fala em ambiente, nada mais é do que um grupo que no caso que está em volta dos seres vivos e que influencia nestes seres vivos e na saúde deles. Pois bem, quando a gente pensa nos seres vivos, nós pensamos geralmente em animaizinhos, mas nós também somos seres vivos. Então, devemos pensar o que influencia na nossa vida. Quais são as nossas características de seres vivos? Vocês já pensaram? Qual foi a primeira coisa que você fez hoje de manhã quando você acordou? Você já pensou? Você hoje já sentiu sede? Já sentiu vontade de ir ao banheiro? Hoje você já respirou? Tudo isso é característica de ser vivo. Então, não necessariamente respirar é característica só de ser humano. As plantas também respiram. Elas fazem, na verdade, um processo em que a gente chama de fotossíntese, que é quando ela recebe a luz do sol, ela é alimentada pela luz do sol e ela libera, os seus gases, a gente costuma chamar de respiração. Então, os seres vivos, eles podem ser muitos. E aí, você vai pensar um pouquinho, quais são os seres vivos? E lá na página 14, na questão número 2, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar no material de apoio uma tabelinha. Na verdade, não é uma tabela, é um monte de imagens que ali tem diversos seres vivos e não vivos. E ali você vai olhar um por um e vai reconhecer quais são os seres vivos. E vai escrever lá no item, lá na questão 2, na página 14, o nome de todos os seres vivos. Na parte de baixo, você vai escrever o nome dos elementos não vivos, certo? Ok. Para a próxima atividade, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar isso já na página 15. Você vai olhar, ali tem uma tabela. Nessa tabela é dado as características. Por exemplo, nascer. Nascer é uma característica de uma pedra, por exemplo? Pedra nasce? Não, né? Agora, um ser vivo, de maneira geral, uma planta, um animalzinho, um ser humano, ele nasce? Se sim, faça um X. E um ser humano nasce? Se sim, faça um X. Então, você vai olhar cada característica e vai assinalar com X a característica pertencente a cada elemento. Seja ele não vivo, seja um ser vivo de modo geral ou um ser humano. E, por último, você vai olhar ali que tem na página 15 e na página 16 uns animaizinhos e você vai, na página 16, escrever algumas informações que você vai pesquisar sobre dois animaizinhos. E vai colocar ali, então, registrado aquelas informações. Por último, na questão 3, você vai ver quais são as características que os seres humanos têm, quais ações os seres humanos tomam. O que o ser humano faz? Certo? E aí, por último, acabou. Essa era a nossa última atividade. Então o professor deixa essas atividades para vocês fazerem. São atividades bem simples e a gente se encontra na próxima aula.
Tchau, tchau, meus queridos. Espero que vocês se divirtam fazendo essas atividades.